Agora sim, ó, dando início ao capítulo 5 de Introdução à Geometria Espacial, página 82. Primeiro a gente vai ver aqui algumas noções primitivas que são verdades iniciais, certo? Isso aqui está na página 83. Na geometria, ponto, reta e plano são algumas noções aceitas sem definições, e por isso são chamadas de noções primitivas. Como são produtos da mente humana, elas funcionam como modelos para explicar a realidade. Ou seja, a gente criou esses conceitos, então não tem muito o que demonstrar, certo? A gente aceita eles como verdades, porque eles são bem específicos, são bem claros, certo? Um ponto não tem dimensão, nem massa, nem volume. Que vocês têm que aprender o que é essas dimensões. Quando eu tenho uma dimensão, eu vou ter só uma reta, certo? Quando eu tenho duas retas, ou seja, quando eu tenho um plano cartesiano, certo? O plano cartesiano são duas dimensões. Se eu tenho um sólido geométrico, por exemplo, o cubo é um sólido geométrico, certo? Aí eu já tenho três dimensões. Espero que tenha ficado claro esse lance das dimensões. Então, o ponto ele não tem dimensão, nem massa, nem volume. Uma reta não tem espessura, nem começo, nem fim. Isso tem que ficar claro. Ó. Uma reta, quando a gente fala de reta, ela não tem começo nem fim. Ela se expande para os dois lados. Ela se expande tanto para a direita quanto para a esquerda, infinitamente, certo? Só a representação dela que vai ter uma limitação, mas uma reta não é limitada. Ela cresce tanto para a esquerda quanto para a direita de forma ilimitada, beleza? Um plano não tem espessura nem fronteiras. Mesma coisa para o plano. O plano é uma superfície, certo? Como se fosse uma folha de papel chamex, só que sem fronteira, certo? Ela cresce indefinidamente também para todos os lados, certo? Se ela cresce indefinidamente, se ela é plana, certo? E cresce indefinidamente para todos os lados, a gente vai ter um plano. E a gente não pode considerar uma espessura, porque se a gente considerar uma espessura, a gente já está considerando três dimensões. E num plano, a gente só pode considerar duas dimensões, certo? Espero que tenha ficado claro essas verdades iniciais, essas noções primitivas. Vamos seguir. Aqui, ó, quando eu estiver falando de segmento, estou falando de uma reta limitada por dois pontos, que é esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho o ponto A e B, e essa reta é limitada por esses dois pontos. Então, eu tenho o quê? Um segmento. E um segmento a gente representa dessa forma aqui, ó, ponto A e B, e só uma barrinha em cima. Uma semi-reta ela vai crescer indefinidamente só para um dos lados, ou para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, para a minha direita, certo? E uma semi-reta a gente representa dessa forma, uma setinha só para um dos lados e o ponto em que ela se inicia aqui, ó. Se ela se inicia no O, eu coloco aqui e a setinha em cima só para um dos lados. Nesse caso aqui ela está seguindo, está crescendo indefinidamente só para a direita, beleza? Isso aqui é uma semi-reta. A reta, se eu estiver considerando esses dois pontos aqui, ó, a reta ela vai crescer indefinidamente tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Isso que é a definição de reta. Reta ela não tem fim aqui nem para a direita nem para a esquerda. Então, ela cresce até o quanto eu quiser, certo? Aí se a gente considera esses dois pontos aqui na reta, o ponto E e o ponto F, eu digo que eu tenho uma reta E e F e eu coloco as duas setinhas e as setinhas aqui para os dois lados, representando uma reta. Então essa daqui é a representação de reta, essa aqui é a representação de semi-reta e esse aqui é a representação de segmento. Espero que tenha ficado claro essas três definições de segmento, semi-reta e reta, certo? Vamos seguir. Agora, noções primitivas, verdades iniciais, de novo. Agora, sobre figuras, né? Aqui, ó. A partir de um ponto já temos uma figura geométrica. Ou seja, se eu tiver um ponto, não precisa especificar se esse ponto está num plano, se esse ponto está numa reta. Se eu tiver um ponto, eu já posso considerar uma figura geométrica. É isso que essa afirmação quer dizer. Dois ou mais pontos são denominados coplanares se existe um plano que contém todos eles, certo? Então, dois ou mais planos, vamos por exemplo aqui, ó, eu tenho um ponto A, B, C e D, eles estão todos nesse plano alfa. Então, eu posso considerar esses quatro pontos aqui coplanares, certo? Aí, ó, se esses quatro pontos aqui, ó, A, B, C e D, são coplanares, eu digo que esse ponto A, esse ponto B, esse ponto C e esse ponto D pertence ao plano alfa. Por quê? Porque eles são coplanares. Aí, ó, esse ponto P aqui, vocês percebem que ele não está nesse plano alfa aqui, certo? Então, ele não é coplanar a esses outros pontos, certo? Ou seja, ele não pertence a esse plano alfa. Aí, ó, em linguagem simbólica, a gente escreve aqui, ó, que P não pertence a esse plano alfa. Ou seja, esse P não é coplanar
a esses outros pontos. Ó. O que é que diz aqui? Ó? O ponto P não é coplanar com A, B, C e D, pois P não pertence ao plano alfa. Aí a gente simboliza assim, ó, que P não pertence a esse plano alfa. Geralmente a gente vai usar essas letras gregas para nomear um plano, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Então, os pontos A, B, C e D são coplanares porque todos eles pertencem a esse plano alfa aqui, ó, em bege aqui, certo? E P não é coplanar a esses outros 4 pontos aqui, porque P não pertence a esse plano alfa, ele pertence a outro plano, beleza? É isso, vamos seguir. Noções primitivas ainda sobre figuras, ó. Observe a seguir alguns exemplos de figura. A gente tem a figura 1, onde eu tenho só pontos, certo? Eu tenho a figura 2, quando eu estou considerando só, ó, como o interior desse retângulo não está preenchido, eu estou considerando só o contorno aqui em verde, certo? E aqui, ó, na figura 3, eu estou considerando o interior desse retângulo e o contorno dele, certo? E na figura 4 eu estou considerando esse paralelepípedo, certo? Porque é um sólido geométrico. A figura 4 já é um sólido geométrico. Vamos ver aqui, ó. As figuras 1, 2 e 3 são planas. Então essas três figuras aqui eu posso considerar como planas porque eu consigo colocar essas três figuras em um plano, certo? A figura 4 é não plana, ou seja, a figura 4 já é um sólido geométrico. Vou mostrar bem aqui, ó. Figura 4 é esse paralelepípedo, certo? Esse paralelepípedo, eu não consigo colocar ele de forma inteira em um plano, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um plano alfa, beleza? E eu tenho esse paralelepípedo aqui da figura 4, certo? Eu só consigo colocar no plano essa face inferior, que é a face de baixo aqui, certo? Se eu consigo colocar só essa face de baixo no plano, essa figura aqui não é plana, porque ela já é um sólido geométrico, ok? Aí, ó, figura 2 representam segmentos, que é aquela coisa que eu falei, ó. Na figura 2 a gente está considerando só o contorno aqui, ó, porque o interior dela não está preenchido. Então a gente está considerando só esses segmentos aqui, ó, do comprimento, beleza? Figura 3 representa uma superfície. A figura 3 seria o retângulo aqui, ó. Como o interior já estava preenchido e eu estava considerando o contorno e o interior aqui, ó, quando eu já tenho o interior preenchido, eu já estou considerando uma superfície. Quando a gente falar de superfície, a gente já está falando de um plano, certo? Quando a gente falar de espaço, a gente já está falando do espaço tridimensional. De espaço, o espaço seria tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor é o espaço, beleza? Aí a noção de espaço é tudo que está ao redor. A noção de superfície, aí eu já estou falando de coisas planas, certo? Que eu consigo colocar em um plano, beleza? Aí a figura 4 representa um sólido, certo? Que é o que eu falei. O paralelepípedo já tem mais de duas dimensões. Ele já é um objeto tridimensional, porque ele já é um sólido, certo? Então a gente não considera ele plano, a gente já considera ele um sólido, esse paralelepípedo aqui, ok? Vamos seguir. Agora nós temos os postulados, que são ponto de partida da geometria, ainda na página 84. Postulado, propriedades fundamentais de ponto, reta e plano. Postulado é porque são conceitos postos, né, colocados ali, são propriedades fundamentais tão bem aceitas que não precisam ser demonstradas, certo? E a gente vai usar esses postulados para fazer as demonstrações dos teoremas, porque aí os teoremas, eles precisam de demonstrações, os postulados não. Postulados são coisas, são definições, são conceitos bem aceitos que não necessitam ser demonstrados. E o primeiro postulado, ó, o espaço tem infinitos pontos. Como eu já falei, quando a gente está falando de espaço, a gente está falando de tudo que está ao nosso redor. E no espaço tem sim infinitos pontos. Por exemplo, aqui, ó, nesse cubo aqui, ó, ele tem vários pontos. Se a gente está considerando tudo que está ao nosso redor, vão ter infinitos pontos, certo? Agora o postulado 2. Toda reta e todo plano são conjuntos de infinitos pontos, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, coloquei até essa reta T2 aqui, ó, certo? Tem essa reta T2, aí vamos supor que ela tem esses pontos aqui, ó. Vamos considerar essas esferas aqui como pontos, certo? Essa reta T2 não vai ter só esses pontos aqui, ó, que estão dentro desse cubo aqui e que estão alinhados com a reta aqui, não. Ela vai ter vários outros pontos, certo? Ela não vai ter só alguns pontos. Uma reta, bem como todo plano, são conjuntos de infinitos pontos. Isso a gente já tem que ter em mente. O postulado 2.
certo? Postulado 3. Fora de uma reta, bem como fora de um plano, há infinitos pontos. Porque uma reta, como eu disse, uma reta a gente está considerando só uma dimensão. Um plano, quando a gente fala de plano, a gente está considerando duas dimensões. Quando a gente fala do espaço, a gente está considerando três dimensões, certo? E, ó, você tem uma reta, né? Várias retas alinhadas ali vão formar um plano, certo? Então, se eu estou considerando só uma reta, fora dessa reta vão ter vários outros pontos, certo? Se eu estou considerando o plano eu só estou considerando só duas dimensões. Aí quando eu começo a considerar a terceira dimensão, eu estou considerando vários outros pontos além dos que estão no plano. Espero que vocês estejam percebendo, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos considerar que esse primeiro nível aqui de esferas no cubo aqui seja um plano, certo? Fora desse plano aqui, que é o primeiro nível, vão ter vários outros pontos que vão ser essas esferas aqui, certo? Então, um plano aqui, tanto no plano como fora dele, vão ter infinitos pontos. É isso que vocês têm que ter em mente, pelo postulado 3, beleza? Postulado 4. Dois pontos distintos determinam uma única reta. O que vocês têm que perceber aqui? Ó? Eu tenho dois pontos distintos, que tem que ficar claro esses distintos, porque às vezes dois pontos podem ter nomes diferentes e serem coincidentes. A gente vai ver isso já já. Mas nesse caso aqui a gente tem dois pontos distintos, que é o ponto A e o ponto B. Por esses dois pontos passam uma única reta, certo? Se eu estivesse considerando só um ponto, ó, perceba que aqui, ó, se eu estivesse considerando só esse ponto B aqui, ó, passa por esse ponto B, passa a reta R, passa a reta U e passa a reta T. E vão passar várias outras retas. Se eu estiver considerando o quê? Só um ponto. Agora, se eu considerar dois pontos distintos, que vão ser esse ponto A, nesse caso aqui vão ser esse ponto A e esse ponto B, por esses dois pontos distintos aqui, vão passar uma única reta. Aí, ó, fiquem atentos, dois pontos são sempre colineares. Colineares aqui vão estar alinhados, certo? Sempre se eu tenho dois pontos no espaço, enfim, pode ser no plano, pode ser no espaço, eles vão ser colineares. É isso que vocês têm que entender, certo? Sempre se eu tenho dois pontos, vai passar assim uma reta por esses dois pontos distintos, ok? Vamos lá. Seguir aqui. Agora o postulado 5, postulado de Euclides. Esse postulado nos diz, por um ponto P, fora de uma reta R, passa somente uma reta S paralela a R. Ou seja, eu tenho essa reta R aqui, certo? E eu tenho esse ponto P aqui, fora dessa reta R. Por esse ponto P, vai passar o quê? Uma única reta paralela a essa reta S, que é essa reta R, certo? De novo, só para ficar mais claro. Eu tenho uma reta R e fora dela eu tenho um ponto P e por esse ponto vai passar uma única reta paralela à reta R. E essa reta paralela à reta R é a reta S, certo? Paralelo, a definição de paralelo é porque essa reta S aqui vai estar sempre a uma mesma distância dessa outra reta. Ou seja, elas vão seguir ali lado a lado e sempre a uma mesma distância. E elas nunca vão se tocar. Pode existir, vai existir somente essa reta S paralela à reta R? Não, pode existir uma outra reta, como essa reta T aqui, ó. Essa reta T aqui, dá para a gente perceber que ela também é paralela à reta R. Só que essa reta T aqui não passa por esse ponto P, porque por esse ponto P vai passar uma única reta que eu chamei aqui de S, certo? Pode passar essa outra reta que pode passar aqui por P, vai ser uma reta coincidente a essa reta S, certo? Que a gente pode considerar duas retas coincidentes, ou seja, duas retas iguais, certo? Mas por esse ponto P aqui, fora dessa reta R, vai passar uma única reta paralela à reta R. Espero que tenha ficado claro esse postulado 5. Vamos seguir. Agora aqui no postulado 6, três pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, ó, esses pontos aqui, P, R e T, não são colineares. Se eles não são colineares, eles determinam um único plano, certo? Aí aqui, ó, vamos aqui para essa observação. O que são colineares? Ó, dois ou mais pontos são ditos colineares quando existe uma reta que contém todos eles. Que, ó, nesse caso aqui a gente tem os pontos A, P e M, todos contidos nessa reta R, ou seja, esses três pontos aqui são colineares, certo? Porque eles pertencem a essa mesma reta. Esse ponto X aqui, ó, não é colinear a esses outros três aqui, porque eles não pertencem a essa mesma
reta, certo? Se eu conseguir colocar dois desses aqui, por exemplo, se tivesse uma reta aqui passando pelo P e pelo X, aí eu diria que os pontos P e X são colineares, mas nesse caso aqui não, certo? Nesse caso aqui são colineares só A, P e M, certo? Aí a gente diz que esses pontos A, P e M pertencem a essa reta R. E esse ponto X aqui, que não está colinear a esses outros três, a gente diz que ele não pertence à reta R. Para resumir esse contexto aqui todinho, certo? Vamos seguir. Aí, ó, postulado 7. Se dois pontos distintos estão em um plano, a reta que passa por eles está contida nesse plano. Ou seja, eu tenho esses dois pontos distintos aqui, ó, A e B, contidos nesse plano alfa, beleza? Então a reta que passa por esses dois pontos que estão contidos nesse plano alfa também vai estar contida no plano. É isso que o postulado 7 nos diz. É bem claro, né? Aí aqui só relembrando que a representação de reta é essa daqui, certo? Eu tenho o ponto A e B dessa reta e eu tenho as setinhas para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque, só lembrando que a reta cresce indefinidamente, ilimitadamente para a direita e para a esquerda, ok? Aí vamos seguir aqui. Aí vamos refletir aqui, ó, para refletir. Por que não podemos dizer que três pontos colineares determinam um plano? Ou seja, pontos colineares pertencem a uma mesma reta. Tá aqui, ó. Os pontos A, B e C são colineares porque eles pertencem a toda essa reta. Os três pertencem a essa reta em preto aqui, beleza? Aí por que a gente não pode dizer que três pontos colineares determinam um plano? Ó? Perceba aqui, ó, que esse plano aqui verde está passando por esses três pontos aqui colineares, né? Esse outro plano aqui, vamos dizer que é amarelo, né? Esse outro plano aqui amarelo também está passando pelos pontos A, B e C colineares. E esse outro plano aqui vermelho também está passando por esses três pontos. Ou seja, se eles são colineares, se três pontos são colineares, por eles vão passar vários planos. Não vão passar só esses três planos, vão passar muito mais planos por esses três pontos colineares. Por isso que a gente não pode dizer que por três pontos colineares vão passar um único plano. Por três pontos colineares vão passar vários planos, certo? Agora aqui no caso de esses três pontos não serem colineares, que aqui é o caso do postulado 6, só relembrando aqui, por três pontos não colineares vão passar um único plano, beleza? Só para ficar claro aí as duas definições, os dois conceitos, ok? Vamos seguir. Agora aqui no postulado 8, se dois planos distintos, alfa e beta, interceptam-se. Esse interceptam-se é quando esses dois planos se encontram, certo? A intersecção é tudo que está nesse encontro, certo? É uma reta, ou seja, tudo que está nesse encontro é uma reta. E se esses planos se encontram, se interceptam nesse caso, beleza? Aí, só lembrando que um plano, ele não tem fronteiras, certo? Ele cresce indefinidamente para todos os lados. Ele cresce infinitamente para todos os lados, um plano, né? Então, isso vale para o plano alfa e vale para o plano beta. Só a representação aqui, que é limitada, né? Porque a gente não tem como a gente colocar numa representação um plano infinito, certo? Mas um plano, ele é infinito, porque ele cresce para todos os lados. Mesma coisa para a reta. Então, se esses dois planos aqui crescem indefinidamente para todos os lados, e eles se encontram aqui, esse encontro, tudo que vai estar nesse encontro aqui, vai ser uma reta. Ou seja, uma reta que também cresce tanto indefinidamente para cá quanto para cá, né? Porque uma reta ela não tem limites, certo? Ela cresce tanto para um lado quanto para o outro infinitamente, certo? Então, de novo, postulado 8, se dois planos distintos, alfa e beta, interceptam-se, ou seja, encontram-se, a intersecção, ou seja, tudo que está nesse encontro é uma reta, certo? Então, se dois planos alfa e beta se interceptam, se encontram aqui, o que vai estar nesse encontro aqui vai ser uma reta, ok? Aí, ó, com esses postulados é possível demonstrar vários teoremas. Ou seja, teoremas, quando a gente fala de teoremas, a gente precisa demonstrar. E o que a gente vai usar para demonstrar esses teoremas? A gente vai usar esses postulados aqui citados para demonstrar cada um desses
teoremas. No decorrer deste capítulo, veremos alguns desses teoremas, certo? Teorema é parte de uma afirmação, e essa afirmação precisa ser demonstrada. Como a gente já colocou aqui as propriedades fundamentais de ponto, reta e plano, a gente vai poder demonstrar esses teoremas, porque teoremas têm que ser demonstrados. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês, né? Todos esses postulados, qualquer dúvida podem entrar em contato, certo? Vamos seguir aqui. Agora o teorema aqui, ó. O teorema 1. Teorema, demonstrações lógicas a partir dos postulados. Ou seja, esses teoremas aqui, a gente precisa dos postulados para demonstrar ele, que é o que eu já falei, né? Vamos aqui ao teorema 1. Dada uma reta M e um ponto X fora dela, ou seja, eu tenho essa reta M e esse ponto X fora dela, existe um único plano que contém o ponto X e a reta M. Vamos aqui à demonstração. Pelos postulados 2 e 3, a reta M tem dois pontos distintos, P e Q. Ou seja, essa reta M aqui, eu posso considerar assim que ela tem esses dois pontos distintos, P e Q, que não são colineares com X. Ou seja, esses pontos P e Q aqui não são colineares com esse terceiro ponto aqui, que é o ponto X, pois o ponto X não pertence à reta M, certo? Aí, ó, pelo postulado 6, três pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, existe um único plano que passa por P, Q e X, sendo alfa esse plano. Ou seja, se esses três pontos aqui, P, Q e X, não são colineares, vai existir esse único plano alfa aqui que passa por eles, certo? Aí, ó, a reta M tem dois pontos em alfa, que são os pontos P e Q. Ou seja, esses pontos P e Q tanto pertencem à reta M, quanto pertencem ao plano alfa. Então, pelo postulado 7, ela está contida em alfa. Ou seja, se esses pontos aqui, ó, se esses pontos estão contidos na reta, estão contidos em alfa, então, consequentemente, essa reta M também vai estar contida em alfa. Portanto, alfa é o único plano que contém a reta M e o ponto X. Ou seja, a gente usou o postulado 2, 3, 6 e 7 para demonstrar esse teorema aqui, que afirma que, dado uma reta M e um ponto X fora dela, por eles vão passar só um único plano. Certo? Espero que tenha ficado claro, né? Postulado, se eu não me engano, postulado 2, em uma reta e em um plano há infinitos pontos. Então é só para a gente considerar, para a gente poder considerar esses outros dois pontos aqui, que a gente usa esses dois teoremas. E o postulado 3, em uma reta e um plano, fora de uma reta e fora de um plano, também há infinitos pontos. Ou seja, fora dessa reta aqui, com certeza ia existir o ponto X. E também iam existir outros pontos aqui no plano alfa. É isso que o postulado 3 quer dizer. Postulado 6 era o dos três pontos não colineares determinam um único plano, que é o que a gente usou. A gente usou esses três pontos aqui não colineares para determinar esse plano alfa. Aí o plano 7, o postulado 7, dizia que, dados dois pontos contidos em um plano, a reta que passa por esses dois pontos também vai estar contida nesse mesmo plano, que foi o que a gente usou para demonstrar também esse teorema. Espero que tenha ficado claro para vocês a demonstração desse teorema. Então a gente vai sim usar esses postulados para demonstrar os teoremas. Aí tem que estar bem claro para vocês cada um desses postulados. Então tem que estar bem claro para vocês esses postulados. Por que tem que estar claro? Porque nas questões geralmente vai aparecer uma afirmativa, certo? Vocês têm que ver se essas afirmativas estão de acordo com um dos postulados ou de acordo com um dos teoremas. Para vocês, tipo, tá lá a afirmativa. Aí vocês têm que dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Aí como é que você vai dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa? Pelos postulados ou pelos teoremas, certo? Ou pelos conceitos definidos de cada conteúdo, de cada afirmação, certo? Porque tem cada conceitozinho, que é conceito de retas paralelas. Deixa eu ver um que a gente viu agora aqui. Conceito de reta, conceito de semi-reta, de segmento, de plano, de ponto e reta contidos em um plano. Vocês vão usar essas afirmativas para resolver questões, né? Nesse capítulo aqui, as questões vão ser mais de afirmativas para vocês verem se aquela afirmativa é verdadeira ou falsa.
Então, vocês vão usar esses postulados para dizer se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Também vamos usar os teoremas, porque os teoremas dizem muitas coisas, porque nos teoremas a gente tem as demonstrações, a gente usa os postulados. Então tem que ficar claro para vocês tudo isso, beleza? Vamos seguir. Muito obrigado a todos vocês, alunos que estão online, presentes nesta aula virtual. Espero de todos vocês muito empenho nas atividades remotas, muita força para seguirmos com essas atividades remotas e bons estudos. Até breve, até a próxima aula. Tchau!